Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você nesta manhã, que o Senhor te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Hoje, dia 24 de janeiro de 2023, mais uma vez estamos aqui para trazer, o estudo, a leitura diária da Palavra de Deus. E hoje estaremos lendo 1 Samuel, capítulo 4, que vai do versículo 1 até o versículo 22. E está escrito assim na Palavra de Deus: Os filisteus vencem os israelitas. E veio a palavra de Deus para Samuel e a todo Israel. E Israel saiu ao encontro para a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: Que voz tão grande de júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as suas pragas no deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. E sede, pois, homens, e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram cada um para sua tenda. E foi tão grande o estrago, que caíram de Israel 30.000 homens de pé. A arca é tomada, Hofni e Finéias são mortos. Versículo 11. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia em Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a sua cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto no seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Estando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: Que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa e veio e anunciou a Eli. E Eli era da idade de 98 anos, e estavam seus olhos tão escurecidos que já não podiam ver. E disse aquele homem a Eli: E disse aquele homem a Eli: Eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: Que coisa sucedeu, filho meu?
Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo, e além disso também teus filhos, Rofine e Finéias, morreram, e a arca do Senhor foi tomada. A morte de Eli e a mulher de Finéias, versículo 18. E sucedeu que, trazendo menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-lhe o pescoço, e morreu, porquanto o homem era morto, era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima do parto, e ouvindo estas novas, de que a arca de Deus era tomada, e de que o seu sogro e o seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: Não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu e nem fez caso disso, mas chamou ao menino Icabó, dizendo: Foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada, presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais: De Israel a glória é levada, presa, pois é tomada a arca de Deus. Amém? Louvado seja Deus pela sua palavra. A tragédia anunciada, assim podemos dizer, do capítulo 4 aos olhos naturais, aos olhos humanos, mas com os olhos espirituais podemos dizer: a palavra ou a profecia de Deus se cumpriu. Conforme foi lido pela pastora Maria, Deus falava com Samuel em sonhos, porque Deus ia começar a mudar a história não só de um povo, não só de uma família, mas de toda a nação, colocando um homem segundo o seu coração, colocando o homem obediente, colocando o homem que ouvia a voz de Deus e cumpria aquilo que Deus mandava ele falar ou mandava ele cumprir. No capítulo 2, nós podemos ver que é anunciada a profecia contra Eli, contra a casa de Eli, através de um homem de Deus. E Deus ainda também fala para Samuel o que vai acontecer com Eli. E aqui nós podemos ver que no capítulo 4 é o cumprimento de todas essas profecias. E o que nós vemos ainda de pior é podemos dizer, arrogância, a pessoa achar que ela vai conseguir a vitória no seu interesse ou no seu pensamento, porque existe ali algo que faz a diferença, que naquela época, naquele tempo, que era a Arca da Aliança do Senhor, em que a fama, quando se carregava a arca, era que existia um Deus que fazia a diferença. Então, a fama nos outros povos vinha principalmente dos hebreus para com os outros povos, vinha desde o Egito de um Deus, ou eles acreditavam em deuses que os protegeu, os livrou, os abençoou e estava com eles constantemente para cumprir na vida deles as bênçãos na qual eles almejavam, eles queriam. Então, na primeira parte do livro, onde há guerra, os filisteus lutam contra os israelitas e os israelitas acabam sendo vencidos pelos filisteus, aí eu posso imaginar eles falar: peraí, nós vamos ali e nós já volta, peraí, a gente vai ali buscar um negócio forte que vai resolver os nossos problemas, aí agora vocês vão ver, o negócio vai ficar complicado para vocês. Então eles vão a Siló, pega a arca do Senhor. Naquele tempo Siló era como se fosse a capital,
e volta com a arca do Senhor para o campo de guerra. Era o objeto mais importante do Antigo Testamento, que representava a presença do Deus Todo-Poderoso, representava o poder de Deus, representava a manifestação do poder e da glória de Deus. Então eles acharam que quando viam a arca do Senhor, as coisas iam ser mudadas. Mas a mudança que eles almejavam para a vida deles, ou que eles almejavam contra os inimigos deles, não entendiam que essa mudança tinha que ser primeiro neles. Muitas vezes as pessoas almejam mudanças, mas elas querem mudar os outros, elas querem mudar as outras pessoas, mas elas não buscam uma vida cotidiana anterior de ir mudando com o tempo, para que as pessoas vejam nela a mudança. Então eles achavam que trazendo a arca, Deus ia ajudar, Deus ia responder, Deus ia mostrar que era o Deus do povo israelita. Mas eles se esqueceram que eles se afastaram da presença de Deus. Eles se esqueceram que eles não andavam e não cumpriam mais aquilo que era a ordenança do Senhor. Se você ler lá no capítulo 2, o que eles faziam, as injustiças que eles praticavam, não aceitavam a correção de Eli. Eli foi omisso. E quando você é omisso, quando você não aceita a correção, quando você não se corrige diante do Senhor, vem consequências graves sobre as nossas vidas. E a tragédia anunciada, ou a profecia, então, podemos dizer que foi ali falada pelos homens de Deus, tanto um homem de Deus antes e depois por Samuel, acontece na vida de Eli. Em um dia só, morre o pai, que é o sacerdote, morre os 2 filhos, que seriam sucessores sacerdotais, a criança que nasce através da mulher que estava grávida, a mulher de Finéias, é colocado um nome de Icabó, que quer dizer, foi-se a glória de Israel. O problema é na perspectiva de que você tem olhado a sua vida ou as suas coisas, como é que estão? Está indo buraco abaixo ou está indo bem? Está subindo, se podemos dizer. Está indo em direção ao céu. Para eles pensavam que tinha se acabado a glória de Israel. Mas mal sabiam eles que Deus tinha um novo tempo, que Deus tinha um novo sacerdote, que Deus tinha um novo profeta, que Deus tinha um novo homem para guiar aquele povo e fazer aquele povo andar debaixo da direção do Senhor. Um homem que seria referência, um homem que seria um homem usado por Deus, que falava as coisas do Senhor, um homem que seria o diferencial naquela época e na vida de todos. Enquanto eles pensavam que seria o fim da glória de Israel, mal sabiam eles que era o começo de um novo tempo de glória para um povo que se sujeita a andar debaixo da vontade e da direção de Deus. Se você aceitar isso para a tua vida será de glória em glória e de vitória em vitória. Aceitar ao Senhor exige compromisso, exige mudança, exige transformação interior, exige muita coisa de nós. E muitas vezes, muitos de nós não querem abrir mão dessas coisas para andar com Deus. Ter experiência com Deus, ter intimidade com Deus, ter vida com Deus é melhor do que falar de Deus. Se você me entende, você sabe do que eu estou falando. Então decida ter vida com Deus para que Deus faça a diferença e o sobrenatural na tua vida, tá bom? Que Deus abençoe o seu dia, que o Senhor te guarde, te proteja, te livre de todo mal. Mais uma vez, quem vos fala é o pastor Mateus, da Igreja Apostólica Sol da Justiça. Um dia abençoado a todos. Fiquem todos na paz do Senhor.